Quais as mudanças que a resolução online de controvérsias pode trazer para o direito? Quando se pensa, principalmente na faculdade de Direito, em acesso à justiça, o modelo clássico é o da resolução judicial, que é uma solução imposta, a adjudicação, o termo técnico, é uma solução imposta por um juiz ou uma juíza, um julgador, às partes. Então, as partes têm a garantia de que o Estado, investido de jurisdição, vai infundir de valores públicos uma determinada decisão. E é fundamental que o Estado possa fazer isso com competência para os casos importantes que vão definir os rumos de uma série de questões de política pública importantes para o nosso dia a dia. Porém, tem uma infinidade de conflitos que não precisam necessariamente da jurisdição estatal nesse formato. Tem, desde a década de 70, tem um movimento muito forte de resolução alternativa, ou também chamada de adequada de conflitos, a sigla em inglês que é mais cunhada, que é a ADR, e que busca resolver os conflitos que são, por exemplo, repetitivos e que não envolvem valores públicos e em que não tem prejuízo a terceiros, diretamente pelas partes, com negociação facilitada, conciliação, mediação e, eventualmente, até com uma arbitragem que tem as formas da jurisdição estatal, da decisão judicial, mas é resolvida no âmbito privado. A flexibilidade dessas maneiras de resolver conflitos, ela pode oferecer muito para as partes, em velocidade, em menos custos, em confidencialidade para alguns conflitos que são restritos mesmo à esfera íntima das partes e que não precisariam chegar ao conhecimento de muitos terceiros. E é nesse sentido que a resolução online de conflitos é, no fundo, uma etapa adicional da resolução alternativa ou adequada de conflitos, com a vantagem da tecnologia poder oferecer, e é isso que eu exploro com mais detalhes no livro, procedimentos e ambientes totalmente novos, que o mundo físico não permite. E aí isso vale desde um incentivo para que, por exemplo, eu tenho um conflito com a empresa telefônica, eu posso ter um incentivo imediatamente dado para mim para continuar como um cliente leal na forma de crédito. No ambiente físico eu não conseguiria fazer isso em tempo real. Mas indo muito além, eu poderia ter um ambiente em que tem realidade virtual e as partes estão imersas num lugar mais calmo, mais tranquilo, mais propício para que elas se abram e resolvam os conflitos e não modulem a linguagem, não se ofendam. Tudo isso a tecnologia pode permitir e as experiências são incríveis. Acho que o paralelo mais simples é com 3 formatos de tecnologia. Tecnologia como ferramenta, então, por exemplo, os pontinhos que você ganha num jogo. E esses sistemas podem canalizar as partes para buscar as informações mais precisas, com incentivos desse estilo. Ou como na forma de apresentar as informações, ou permitir que se busquem informações adicionais em tempo real, com uma velocidade que no mundo físico a gente não conseguiria. A tecnologia também serve como mídia, então um simulador de voo, por exemplo, ou se alguém está aprendendo a guiar, ter experiência de guiar e de repente o simulador indica que a pessoa está alcoolizada, e aí os comandos não respondem tão bem. Esse tipo de estímulo também facilita com que as partes entendam a perspectiva da outra parte, ou quais são os limites do que ela está pedindo, e se as expectativas delas correspondem à expectativa real do que o mundo do possível permite. E, por fim, a tecnologia também serve como ator social. E aí, no contexto de consumo, isso está muito presente. Não sei se você já comprou passagem aérea na TAM, mas tem um assistente virtual, Magazine Luiza, são empresas brasileiras que são pioneiras nesse uso e de personalização mesmo da tecnologia e cada vez mais com o processamento de linguagem natural, que é uma aplicação de inteligência artificial de aprendizado por máquinas à língua humana. Cada vez mais essas máquinas vão se comunicar com fluidez e se elas tiverem aparência humana, as pessoas tendem a ter mais empatia com elas e a divulgar informações e por isso também tem um cuidado grande de quem desenvolve a tecnologia de fazer isso dentro de fronteiras éticas claras. Mas a tecnologia, de novo, resgatando então o que eu estava dizendo, como ferramenta, como mídia ou como ator social, ela dá margem, ela é o embrião de novas tecnologias de resolução de conflitos que podem fazer muito pelas partes. Desde, de novo, induzir a um acordo que pode ser muito mais vantajoso do que estender a briga por vários anos, até fidelização ou melhoria do relacionamento de partes que vão continuar interagindo ao longo do tempo, passando por identificação de problemas, e aí no caso de um fornecedor, por exemplo, a resolução do problema, da raiz daquele problema para que outras pessoas que teriam um conflito semelhante não sejam afetadas. Então, na sua opinião, qual o futuro da internet? Olha, eu sou um entusiasta da internet. Eu sou apaixonado pela internet. A diversidade que a internet propicia me anima muito. Eu
quando eu estudei fora, o professor que me marcou muito foi o Jonathan Zittrain, que tem um livro que chama justamente O Futuro da Internet e Como Impedi-lo. Ele é ambivalente e tem tanto a visão pessimista quanto a otimista. Mas o entusiasmo dele com a internet, que é um campo fértil para experimentação e que tem uma diversidade, uma polifonia de vozes em websites, em aplicativos, em empresas, indivíduos, organizações da sociedade civil, é o que mais me instiga e eu espero e torço para que a internet continue assim. E por isso também, vendo empresas que têm estratégias de fechamento, de tudo acontecer dentro de a expressão americana, walled garden, de um jardim fechado, isso faz parte da internet. Então já tive mais resistência a esses formatos. Mas eu vejo muitas empresas se beneficiando da abertura, de ter mais diálogo com mais partes e dar liberdade para que os parceiros, os usuários, os consumidores experimentem nas suas plataformas, claro, com os cuidados que segurança e privacidade devem existir para nortear a interação de todas as pessoas online. Eu espero que a internet, que depende de agentes dos mais variados, num ecossistema em que influencia muito a sua experiência da internet, desde o fabricante do equipamento com o qual você acessa, a empresa de telecomunicações, passando por quem produz conteúdo, e aí as comunidades várias que existem online, os indivíduos e as empresas e as organizações do terceiro setor. Mas eu espero que, como no mundo offline, a gente aprenda a conviver e tenha uma internet cada vez mais civilizada e também rica e diversa. Pensando em todas essas possibilidades da internet, na sua opinião, a internet tem limite? Existe um limite para tudo isso, tanto na questão de a internet com, como você falou, né, com voz semelhante das pessoas, né, a personificação e todas essas questões intuitivas, tem limite? Eu acho que tem uma resposta dupla. Acho que a internet tem limites no sentido de ela tem que exprimir os nossos anseios humanos, ela tem que ter espaço para o calor humano e para que as pessoas tenham interações reais. E aí reais não significa que vão ser no mundo offline, elas podem ser mediadas pela tecnologia, mas elas têm que ter significado. E por isso, de novo, os limites éticos do que as empresas e os indivíduos fazem na internet são importantíssimos. Mas, por outro lado, eu acho que eu acompanho o sonho de várias pessoas que estão imersas em tecnologias inovadoras, que é de achar que, idealmente, a internet não tem limites. E ela vai ser a mudança do IPv4 para o IPv6. Também é uma aposta nisso, que ela vai ser um dia a internet interplanetária e que ela vai conectar não só todas as coisas da internet das coisas, e a gente vai ter um mundo cada vez mais inteligente em volta dos seres humanos, sempre com os seres humanos no centro, mas também que ela vai conectar para além da Terra, outros planetas, e na aventura humana espero que a gente continue amando muito a Terra e cuidando dela, mas também parta para outras coisas no espaço exterior. Muito bem, então vamos aguardar. Muito obrigada pela participação no Intelecto News. Obrigado a você, foi um prazer.